Aqui estamos novamente para levar até vocês mais um vídeo. Esse vai falar sobre o planejamento espiritual da família. Agradeço a Deus a oportunidade de mais esse trabalho. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos. Já são mais de 300 vídeos. Estamos chegando em 600 inscritos. Peço a você que não se inscreveu ainda, que possa fazer a inscrição. Lembrando que aqui, neste canal, é somente notícias boas, otimistas. Lembrando que se temos problemas, e nós os temos realmente, eles serão vencidos pelo nosso trabalho, pela nossa vontade, pela nossa perseverança. Lembrando que Deus é bom, Deus é o nosso Pai e nos criou para que nós tenhamos a paz. Mas é uma tarefa que compete a cada um de nós conseguirmos. Planejamento espiritual da família. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra. O colégio familiar tem as suas origens sagradas no plano espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, se comprometeram a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Ou seja, há um compromisso. Preponderam nesse instituto divino, que é a família, os elos do amor fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente ódios, perseguições, de um pretérito escuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em torno, nas dificuldades provadas em comum, em torno das dores e nas experiências recebidas, na mesma estrada da evolução redentora, que esquecemos as amarguras do passado longínquo, transformando-as, todos os sentimentos inferiores, em expressões regeneradoras e santificadas também. Purificadas as afeições no ambiente familiar, acima dos laços de sangue, o Sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Portanto, o Instituto Familiar, o ambiente familiar, é a grande e mais importante oportunidade que nós temos de restabelecermos laços, de aparar arestas, resolver situações e nos tornarmos melhores a cada dia. As famílias espirituais no plano invisível, ou seja, no plano espiritual, são agrupadas em falanges e vão aumentando ou diminuem, como se verifica na Terra. Os núcleos familiares do além, o além aqui vamos entender como plano espiritual, além daqui, além aqui do plano material. Eles se agrupam igualmente em falanges, continuando aí a obra de iluminação, de redenção de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários que são impelidos por seus companheiros afins ao esforço edificante na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente, ou seja, quando se aproximam cada vez mais de Deus, até alcançarem o luminoso plano da unificação divina, com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. As famílias espirituais possuem também um chefe. Todas as coletividades espirituais estão reunidas em suas características familiares pelas santas afinidades da alma, e cada uma possui o seu grande mentor nos planos mais elevados, de onde promanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria. Ou seja, sempre temos no ambiente familiar, além dos nossos amigos, protetores espirituais e individuais, temos também aquele que, acima deles, também
cuidam de nós, nos intuem para que nós estabeleçamos um equilíbrio neste ambiente. É feita uma pergunta no livro O Consolador, para o Emmanuel, da seguinte forma: poderíamos receber algum esclarecimento sobre a lei das afinidades entre os espíritos desencarnados? E o Emmanuel responde o seguinte: na Terra, as criaturas humanas, muitas vezes, revelam as suas afinidades nos interesses materiais que podem dissimular a verdadeira posição moral da personalidade. No mundo dos espíritos elevados, porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício, pelos sentimentos mais puros. Quer dizer, enquanto estamos aqui encarnados, nós podemos, através do corpo físico, camuflar muito daquilo que somos, através do próprio verniz social. Mas no plano espiritual, onde nós não conseguimos esconder os nossos pensamentos, como fazemos aqui na Terra, aqui enquanto encarnados, podemos esconder os nossos pensamentos de outros espíritos que estejam também encarnados, porque a carne nos causa essa limitação, o corpo físico nos causa essa limitação. Mas os espíritos, eles sempre conseguem ler os nossos pensamentos de uma forma bastante clara. Por isso, se fala muito em educar os pensamentos, para que nós possamos, em educando os pensamentos, atrairmos para perto de nós somente os bons espíritos. No capítulo das afeições terrenas, o casamento ou o não casar está fora da vontade dos seres humanos? Responde o espírito Emmanuel que o matrimônio na Terra é sempre um resultante de determinadas resoluções tomadas na vida espiritual, antes da reencarnação do espírito. Seja por orientação dos mentores mais elevados, quando as entidades não possuem a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os casamentos humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias, ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Quer dizer, o casamento está previsto, mas como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer mudanças, casando ou não casando. De qualquer modo, em um determinado momento, nós iremos fazer os acertos necessários ao nosso progresso, com esse ou aquele companheiro, com essa ou aquela companhia. Mas, de fato, algo tão importante quanto é o casamento, existe, sim, dentro do planejamento reencarnatório. Não vim para me casar, ou vim para me casar. Mas, em estando encarnado, como eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer mudanças. Por isso que muitas vezes não se casam, muitas pessoas não se casam. Muito embora sejam pessoas boníssimas, sejam pessoas com todas as qualificações para formar uma família, constituir uma família com filhos, com o companheiro, com a companheira, mas acabam não se casando. Isso está dentro do planejamento reencarnatório. Mas lembrando sempre que nós, com o livre-arbítrio, com o uso da liberdade, podemos fazer mudanças nisso, sem que o compromisso que nós tenhamos que realizar, ele seja esquecido. Porque nós, como espíritos imortais que somos, teremos outras oportunidades em outras reencarnações. Ou seja, de uma forma ou de outra, aquilo que eu devo realizar, eu irei realizar. Se eu, dentro do meu planejamento, tiver o compromisso de realizar nessa reencarnação e não o fizer, eu o farei em outra. E lamentarei muito não ter feito, quando eu poderia ter feito. Quer dizer, a família, a organização familiar, o planejamento espiritual da família, ele é todo ele executado sempre de acordo com as nossas capacidades, com a nossa condição
de realizar aquilo que está dentro do planejamento. Como foi dito anteriormente, a grande maioria de nós, espíritos ainda imperfeitos, não temos condições de participar do planejamento reencarnatório, porque nos falta evolução para isso. Mas existem grupos de espíritos, equipes de espíritos, que fazem esse planejamento por nos conhecerem bem e observarem a nossa capacidade. E assim fazem o planejamento. E nós reencarnamos com esse compromisso. Mas, sim, existe sempre um planejamento feito no plano espiritual. O assunto é interessante, é complexo, é muito grande. Convido aos amigos que possam se aprofundar mais, porque realmente a literatura espírita é muito rica em todos os assuntos. Mas nós temos que ter boa vontade para realmente nos aprofundarmos nos estudos quando esse realmente nos chama muita atenção. E, sem dúvida nenhuma, a família é algo que nos chama muita atenção. Era isso, amigos e amigas, que eu tinha para esse vídeo. Mais uma vez agradeço muito a sua atenção. Se não se inscreveu ainda em meu canal, por favor, faça. Agradecerei muito. Fique bem, fique em paz.